Um dia em Brasília que o passado e o futuro se encontram. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Rodolfo, nós temos um dia hoje que a gente já conversava um pouco antes de iniciar essa gravação. Para quem está aí do outro lado, a gente sempre tenta levar a melhor informação ao bastidor da política na capital federal. E hoje, coincidentemente, dois fatos movimentam a cidade. E um remete, de fato, ao passado e o outro remete ao futuro. A gente vai explicar melhor. Hoje acontece na CPMI dos atos de 8 de janeiro, ou os atos golpistas, o depoimento famoso do tenente-coronel Mauro Cid. Ele, para quem não se lembra bem, era o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, um homem muito próximo ao presidente da República e que, com as investigações referentes ao que aconteceu no 8 de janeiro, é peça fundamental dessa investigação. Já, por outro lado, a reforma tributária, que nos remete ao futuro de um Brasil que esperamos todos nós melhore, está indo para o Senado. E no Senado o jogo é diferente, não só porque é uma outra casa, mas porque o que foi dado pela Câmara talvez tenha que custar um pouco mais para o Senado entregar. E aí, Rodolfo? Pois é verdade. São duas conversas, dois fatos hoje que vão bem na linha do que você falou, Alexandre, porque a CPMI escuta o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que é considerada ali na CPMI uma peça-chave para tentar entender o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque no celular do tenente-coronel havia diversas conversas ali que parecem estar relacionadas àquela ideia de que se tramava ali fazer um golpe, porque havia arquivado no celular uma cópia da tal minuta do golpe, do tal decreto de estado de defesa, e diversas conversas dele com o coronel Jean Lalande a respeito disso, de pedir ao presidente Bolsonaro que desse uma ordem para que o exército interviesse, enfim, todas essas coisas. E ele, né, só para a gente lembrar, ele está preso, o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele fraudou os cartões de vacina dele, da mulher dele, do ex-presidente Bolsonaro e da filha do ex-presidente, a Laura. Então, muito ali, ele tem muito envolvimento com o presidente Bolsonaro, muito envolvimento com essa questão do 8 de janeiro, então tem uma expectativa grande com relação a esse depoimento. E nesse depoimento, inclusive, você estava falando uma informação importante que quem está do outro lado vai se interessar em receber, que é justamente a situação que se encontra agora o tenente-coronel, meio que abandonado. É importante lembrar que, neste momento, a CPMI vai tentar, de todas as formas, quem é governo, colocar ou colar no tenente-coronel Mauro Cid, claro, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia, quem é governista, é falar que o Mauro Cid não agia sozinho, que ele fazia tudo sob ordens do presidente, tentar colocar essa ligação estreita que havia entre os dois e aí tentar imputar ao ex-presidente a responsabilidade do que aconteceu em 8 de janeiro. Agora, e Mauro Cid, como é que será que vai se posicionar? Pois é, isso que a gente tem que esperar. Ele está autorizado a ficar calado para não se incriminar. Então ele pode não responder a todas as perguntas, embora a defesa tenha dito que ele está disposto a colaborar. Então vamos aguardar. E aí, como você falou, só reforçando, a estratégia governista é tentar, nessas perguntas, justamente ficar dizendo, olha, você foi abandonado, o presidente te deixou para lá e tal, para ver se aí, instigado dessa forma, ele colabore. E outro assunto, que é a reforma tributária, agora está no Senado, mas com ainda longa tramitação. A informação que se tem, hoje inclusive, nesta manhã, em Brasília se encontra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para tratar do assunto. Porém, o Senado não vai dar a mesma celeridade que foi dada na Câmara. No Senado se diz que, na melhor das hipóteses, a reforma estará concluída em outubro. Pois é, a gente agora vai ter que ver o que acontece, né?
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que queria ver se conseguia dar um rito mais sumário, mas realmente a situação não é muito simples e é importante a gente entender as razões. A Câmara dos Deputados, ela é formada de maneira proporcional às populações de cada estado. Então, os estados maiores têm uma representação maior. Então, ali, alguns estados que estavam contentes com a reforma, caso, por exemplo, do estado de São Paulo, né, tem ali maior peso. No Senado, todos os estados têm o mesmo peso, todos os estados têm 3 senadores. Então, ali, estados que estão insatisfeitos, como, por exemplo, o estado de Goiás, né, o governador Ronaldo Caiado queria votar contra a reforma, é bom que se lembre, tem os mesmos 3 senadores que o estado de São Paulo. Então, há uma expectativa de que lá no Senado, por conta desse peso igual de todos os estados, essas questões aí envolvendo estados, municípios, as perdas com esse ICMS e outras questões aí que na Câmara chegaram a ser ditas, mas não prevaleceram, podem agora atrapalhar um pouco a tramitação lá no Senado. Inclusive porque querem que passe por 2 comissões, assuntos econômicos e Constituição e Justiça, só depois ir a plenário em 2 votações. Tudo isso também a gente sabe é um pouco do jogo político aqui de Brasília. Não se entrega tão facilmente ao governo algo tão cobiçado de uma maneira fácil. Sempre é um jogo de troca, mas aqui a gente precisa terminar esse conteúdo hoje, mas vamos ficar atentos a tudo que acontece em Brasília para levar para você diariamente o que acontece na capital federal. É isso aí. Vamos estar atentos para poder passar todas as informações, todos os bastidores, todas as análises para você. E se você gostou, vá lá, curta, compartilha, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.